Bom, partindo disso, hoje, dando continuidade ainda, o mês do conhecimento que foi em setembro, hoje nós vamos receber aqui o irmão Josiel. Você pode receber ele com carinho. Josiel, ele é um professor aqui do curso de vida cristã. Você pode não ver ele muito aqui, mas ele está sempre ali ensinando os princípios da palavra de Deus para muitos de nós. Ele está lá no oculto ensinando. E hoje ele vai falar um pouquinho aqui do que ele faz lá para a glória de Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos, amém, irmãos? Amém. Bom, irmãos, podem sentar. Bom, irmãos, assim como o pastor falou, né, a gente lá no curso, a gente sempre está ministrando aí para os novos convertidos, né, está sempre trazendo uma palavra para todo mundo ali, né, fazendo com que a cada dia, a cada instante, eles venham conhecer cada vez mais e mais a Deus, né, para que a todo instante eles possam, né, falar de Deus para aquelas pessoas que estão próximas dele, começar a ver Deus através da vida deles, né? E dentro das aulas nós ministramos diversos tipos de assuntos, né? E um dos assuntos que a gente ministra, ele fala sobre oração, né? Que é o que nós vamos estar trazendo hoje, né, para os irmãos através da palavra de Deus. E aí eu queria que os irmãos, para a gente poder começar a acompanhar, abrissem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Amém, irmãos? Amém. Para dar mais um pouquinho de tempo, né? O pessoal ainda que está achando aí. Em Lucas 11, do capítulo 1 ao capítulo 13, ao versículo 13, ele diz: Um dia, Jesus estava orando em um certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele lhe disse: Qual de vós terá um amigo, e se esse for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar? Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos, pois, ainda que não levante a dar-se-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á toda a vida por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Pai amado, agradecidos somos, ó Deus, pela sua palavra lida, ó Pai, nesse momento, ó Deus. E pedimos, ó Pai, que nesse instante, ó Deus, o Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade, ó Deus, de agir em cada coração, ó Deus. Que nós venhamos, ó Deus, através da palavra ministrada, ó Pai, sermos cada vez mais e mais, ó Deus, confrontados, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Colocamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, esse momento, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir sobre nós. O que pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas confiamos em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém. Bom, irmãos, falar sobre oração, muitas das vezes, parece ser uma coisa muito fácil, né? Provavelmente já ouviram muitas e muitas pregações sobre orações. Mas será que a gente, de repente, já parou para perceber que falar sobre a oração, além de ser fácil, a gente precisa começar a praticar a oração? É fácil, né? Às vezes a gente falar que eu oro de manhã, eu oro na hora do almoço, eu oro no meio do dia, eu oro à noite. Mas será que a gente realmente tem orado? Será que a gente realmente tem usado essa ferramenta que é a oração da forma como ela realmente deve ser usada? Aqui na passagem que a gente leu, em Lucas, no versículo 9, ele diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. A palavra, né? Jesus nos diz aqui que se a gente buscar, a gente encontra. Se a gente pedir, a gente acha. Se nós batermos, a porta vai se abrir. Mas como será que eu tenho feito esse versículo agir na nossa vida? Na Bíblia, a gente vai encontrar, além dessa passagem, muitas outras passagens que falam sobre oração. A oração para a nossa vida, irmãos, ela não tem que ser uma superstição, ela não tem que ser um ritual. A oração para a nossa vida, ela tem que ser um alimento. Mas por que um alimento? Porque é onde nós começamos a ter uma coisa chamada de relacionamento com Deus. Relacionamento nos gera a intimidade com Deus. E o que a intimidade vai nos gerar? A intimidade vai fazer com que cada vez mais e mais nós estejamos perto do que Deus tem para nossas vidas. O que Deus tem para nossas vidas? Tenho certeza que todos sabem que o que Deus tem é bom. Na hora da oração a gente sempre pede, né? Vamos aí dar um exemplo agora desse momento agora aí que o Brasil passa, né? Passa por essa suposta crise. Com certeza todo mundo pede nas orações que essa crise vá embora. Mas será que nós pedimos da forma certa? Como eu falei antes, será que nós estamos utilizando a oração para decidir realmente? Ou nós estamos colocando nas orações somente o que o nosso coração deseja? Quando a Bíblia fala pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se, né? Ele quer dizer que antes disso tudo, eu preciso entender que o que tem que ser feito sobre a minha vida é a vontade de Deus.
Eu tenho que pedir sim nas minhas orações, colocar nas minhas orações, que as minhas orações têm que ser feitas de acordo com a vontade de Deus. É fácil a gente pedir por diversas coisas, mas será que o que eu estou pedindo nas minhas orações faz parte da vontade de Deus? Será que eu estou colocando a vontade de Deus nas minhas orações? E muitas das vezes, a gente pede, e algumas coisas, né, a gente acaba percebendo que, por mais que a gente peça, elas não acontecem. A Bíblia diz, né, lá em Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pagará o gastardes em vossos deleites. Eu creio, irmãos, que esse versículo ele diz exatamente o que eu falei antes aqui. A gente pede mal por quê? Porque nós não pedimos antes que a vontade de Deus esteja em nossos corações. A gente precisa começar a colocar a vontade de Deus nos nossos corações. E o que vai dar resultado, José? Vai dar resultado em muitas coisas. Muitas coisas vão ter resultados. Porque a oração que você fizer será a oração que Deus deseja que aconteça sobre nossas vidas. Quando a gente pensa em decidir alguma coisa na nossa vida, às vezes a gente leva em oração, às vezes não. Mas a gente tem que pedir a Deus para que Ele comece a colocar a vontade dEle nessa decisão. Porque a decisão, quando vem dos céus, quando vem de Deus, eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. A gente sabe que o que Deus faz por nós, Ele vem no momento certo. E a oração é um meio para que a gente possa chegar até esse ponto que Deus tem preparado para as nossas vidas. A oração, irmãos, vai fazer com que cada vez mais e mais nós tenhamos e nos aproximamos de Deus. O relacionamento com Deus vai fazer com que cada vez fique mais fácil a gente entender a vontade de Deus. Mas se eu pegar a oração e transformar a oração num ritual, numa superstição, a gente não vai conseguir encontrar esses resultados. A gente precisa fazer a oração ser o nosso primeiro alimento do dia, ser o alimento durante todo o dia, ser o alimento, o último alimento do dia. A gente precisa colocar na oração todas as nossas atitudes, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós colocamos, que quando a gente coloca diante de Deus, Ele vai fazer acontecer da melhor forma possível. Infelizmente, né, nós temos um problema sério que é não saber esperar. E às vezes a gente ora por um tempo e acha que Deus não vai responder. Mas porque a gente não tem paciência. Mas a palavra diz que a gente tem que buscar. Então, enquanto Deus
não tirar aquele desejo do seu coração, continue buscando. Mas coloque também diante de Deus que nas suas orações sejam de acordo com a vontade dele para a sua vida. Porque é através da vontade de Deus que nós vamos conseguir alcançar o melhor que Deus tem para cada um de nós. Na Bíblia, irmãos, a gente ouve várias passagens sobre oração. Quantos foram, os discípulos, os profetas, que usaram a oração para poder alcançar resultados? Não é diferente no nosso dia hoje não, irmãos. Nós temos a mesma ousadia que eles tinham. Será que de repente nós não podemos fazer como Davi? Será que de repente nós não podemos fazer como Ana? Nós podemos, irmãos, mas nós dependemos primeiro do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos orar. A gente falou aqui sobre a questão da eleição. A gente tem que orar pelo nosso país, sim, para que o próximo governante possa começar a fazer coisas diferentes. Mas se nós deixarmos pelo achismo das pessoas de que vai vir fulano e vai ser ruim, vai vir Beltrano, vai ser ruim, vai ser ruim. Mas se nós pedirmos a vontade de Deus e colocarmos eles diante da vontade de Deus, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, irmãos. E não vai ser uma crise, como diz que o Brasil vive. Aí a gente vai poder clamar e vai poder dizer que o Brasil não é mais uma crise, mas é de Cristo. Mas a gente precisa orar, irmãos. A gente precisa começar a praticar cada vez mais e mais a nossa oração. Davi, em um de seus salmos, Salmo 3, de 1 a 4, ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus? Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouvi-me desde o seu santo monte. Será que quando Davi se preparava para ir para as guerras, ele não entregava em oração a Deus o que ia acontecer naquele momento, naquele local? Ele entregava. Ele pedia que fosse feita a vontade de Deus naquele lugar. E por que nós hoje não colocamos da mesma forma como Davi? Por que ao sair de casa, nós não começamos a colocar também, assim como Davi, essa guerra que nós estamos vivendo? Existem várias coisas aí na rua, mas a gente sabe que tudo isso é uma guerra espiritual, que só nós, que somos servos de Deus, conseguimos lutar para que possamos vencer essa guerra espiritual. As guerras só são vencidas, irmãos, através da oração. Todo mundo passa por momentos difíceis, dificuldades.
Mas se você não colocar em oração, se você não perseverar em oração, não teremos outros resultados. A oração é a chave. A oração é o caminho. A oração é a direção. A oração é a ligação com Deus. Eu preciso estar ligado com Deus. Vocês precisam? Amém. Nós precisamos estar ligados com Deus. A gente vai observar, irmãos, que com a oração nós vamos poder conquistar todas as coisas que Deus permitir. Mas temos que lembrar primeiro que quem vai decidir é Deus. Nós precisamos da oração, do relacionamento, precisamos do Espírito Santo para que possamos alcançar a Deus. Precisamos pedir a Deus que seja feita a vontade dEle através das nossas orações. E quando a gente pensa sobre toda essa dificuldade que nós vivemos, a gente precisa colocar diante de Deus todos os dias, a todo instante, a todo momento, que a gente precisa vencer essa guerra espiritual que nós encontramos hoje em dia. Às vezes essa guerra, irmãos, está dentro de casa. Eu digo, irmãos, uma TV, um celular, alguma outra atividade, que às vezes nos impede de termos um momento de relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente, de repente, perdeu a oportunidade de estarmos ligados a Deus naquele momento, porque de repente estava passando algo na TV, né, um contato através ali do telefone. A gente precisa entender, irmãos, que essa guerra acontece em todo lugar. E a gente precisa começar a combater. A gente precisa começar a combater tudo isso que tem acontecido. Se a gente precisa de mais relacionamento com Deus, a gente precisa orar. A gente precisa estar ligado em oração. Na apostila que a gente utiliza, irmãos, nas aulas, tem uma frase que diz o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu não posso dizer como é que está cada um dos irmãos, mas dentro de cada um vocês sabem. E a gente precisa, irmãos, cada vez mais e mais, de muita oração. Muita oração. Existe um pregador, né, que foi o fundador do Exército da Salvação. Ele dizia o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. O que ele quer dizer com essa frase, irmãos? É que muitas das vezes a gente só ora por orar, para dizer que nós estamos orando. Mas a gente precisa entender que a gente não precisa orar para mostrar para ninguém. A gente precisa orar porque a gente quer ter relacionamento com Deus. Quer ter relacionamento com Deus, irmãos?
ore. Quer encontrar, como diz lá na Bíblia? Ore. É uma chave que a gente possui. A gente só precisa começar a utilizar essa chave para que a gente possa encontrar as respostas, para que as nossas decisões sejam de acordo com a vontade de Deus, boas, perfeitas e agradáveis. Para que você não tenha mais dúvida quando você precisar decidir. Porque quando você tiver que decidir algo, você vai primeiro colocar em oração. E vai pedir que Deus responda por você. Deus vai tirar aquela aflição, vai tirar aquela preocupação e vai te dar a resposta. É através da oração, irmãos, que nós podemos decidir as coisas. Então, irmãos, que a gente busque cada vez mais e mais estarmos ligados, termos relacionamento com Deus, estarmos em oração. Acredito que a igreja, os pastores, eles não falam sobre oração por falar. É porque a oração tem poder, irmãos. A oração tem poder. E a gente precisa cada vez mais e mais de oração. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Fica aqui. Aleluia. Uma palavra bem propícia para o tempo que nós estamos vivendo. Oração. Precisamos realmente orar e pedir a direção a Deus, porque todos os tempos que a Bíblia, igual o Josiel aqui, ele citou vários textos de oração, e a gente sabe também que o povo de Deus, que somos nós, ao longo da história do povo de Deus na terra, sempre existiu oposição, sempre existiu dificuldades, mas todas as vezes Deus nos deu a vitória. Todas as vezes. E nós somos esse povo que Deus chamou para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu creio também, tenho certeza, Deus nos dará a vitória. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei se você está orando conforme Jonas. Pode ser que você esteja passando uma situação igual Jonas. Ele estava orando no ventre de um peixe. Pode ser que você esteja igual Sadraque, Mesaque e Abednego, esteja orando antes de entrar numa fornalha e depois dentro de uma fornalha. Mas Deus não livra a gente de passar pelo problema, mas Ele livra a gente dentro do problema, porque Ele é Deus. Eu peço que você curve sua cabeça nesse momento e, de acordo com o que foi ministrado agora, começa a falar com Deus. Conforme Josiel falou aqui, não apenas é importante você saber da oração, mas você precisa orar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O que é que você tem pedido a Deus? Será que o que você tem pedido a Deus está de acordo com a vontade de Deus? Ou está de acordo com a sua vontade? Aleluia! Fala com Deus nessa hora. Qual é a sua dificuldade? Você está precisando de uma cura? Nós estaremos orando aqui daqui a pouco, na unção com óleo. Mas talvez você não esteja precisando de uma cura, de um emprego. Talvez você esteja com problema no seu casamento. Ou quem sabe você está passando dificuldades. Você está com problema sentimental, emocional.
conforme o texto que Josiel leu. Será que se você pedir a Deus um pão, Ele não te dará? Se nós que somos homens sabemos fazer coisas boas, quanto mais o nosso Deus. Então fale com Ele nessa hora. Aproveita esse momento para você exercer a sua cidadania celestial e pedir ao seu Deus, e Ele te ouvirá e fará a vontade dEle na sua vida. Pode ser que a vontade de Deus para você não seja o sim nesse momento. Pode ser que Deus fale com você nesse momento: meu filho, espera, porque eu sei o que é bom para você. Pode ser também que Deus fale para você: não, eu não vou te dar isso que você está me pedindo, porque isso será prejudicial para a sua vida. Ou pode ser que Deus fale para você: sim, meu filho, o que você me pediu está de acordo com a minha vontade e eu vou realizar. Oh, aleluia! Eu peço que você fique de pé nessa hora, ainda assim, ligado com Deus, falando com Deus. Eu quero fazer uma oração aqui e perguntar: porventura, existe no nosso meio alguém que entrou aqui hoje, nessa noite, decidido, falando: eu hoje vou entregar minha vida ao Senhor Jesus. Chega, eu não quero mais fazer a vontade do mundo, eu não quero mais ficar brigando, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu vim aqui nessa noite para isso. Porventura existe alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante sua mão para que eu possa te conhecer. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quer fazer uma aliança com Ele, quer entregar a sua vida a Ele, quer viver com Ele, para Ele. Você que quer usufruir dos privilégios de ser um filho de Deus, levanta a sua mão. Ou quem sabe você também está afastado do caminho de Deus e entrou nessa noite aqui e falou: chega, hoje eu vou voltar de novo para Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Há uma vida, é o fruto do nosso trabalho. Se existe mais alguém, sai do seu lugar, irmãos. Vem aqui, entregue sua vida a Jesus. Volte para o caminho do Senhor. Diga basta, chega. Tem mais uma irmã lá que levantou a mão. Pode sair do seu lugar também, querida. Vem cá, nós queremos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu estou orando aqui por essa irmã que está aqui, se você decidir, pode vir que eu vou orar por você também. Glória a Deus. A Carolina, ela está aceitando o Senhor Jesus hoje como o Senhor e Salvador da vida dela. É mais forte que para Jesus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Carolina, você está fazendo a decisão mais acertada que uma pessoa faz: entregar a sua vida a Jesus. E a partir de hoje, você vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Eu vou fazer uma oração aqui com você. Você vai repetir comigo e a igreja vai te ajudar, tá bom? Senhor Jesus Cristo, eu entrego em tuas mãos a minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu sou sua filha e o Senhor é o meu Deus para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Carolina, olha lá, os seus irmãos escreveram para você, estão muito felizes pela sua decisão. Glória a Deus. Você que puder depois dar um abraço na Carolina, elas vão estar te encaminhando ali para a sala de boas-vindas, tá bom, Carolina? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu vou fazer uma oração aqui despedindo você que não precisa de uma oração para cura. Nós vamos estar aqui agora ministrando a unção com óleo. E você que está precisando de uma oração para uma cura que você precisa, nós vamos pedir para você vir aqui que nós vamos orar para você. E você que não precisa, eu vou estar despedindo você. Amém? Erga suas mãos. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, Senhor, nessa noite, por essa palavra tão abençoada, Pai. Ó Deus, que aqueceu nossos corações. Essa palavra que nos direciona nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, mais um tempo que nós sabemos que a vitória já é nossa, em o nome de Jesus. Então agora eu te peço, despeça o teu povo em paz e em segurança. Essa é a nossa oração, com gratidão, no nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Agora você que precisa de uma oração, nós, os pastores e nossas esposas, estaremos orando aqui por vocês, também os diáconos e as esposas. Amém.